Responsabilidade é a criptonita das digníssimas. Existe uma regra imutável na sociedade. Sempre que uma digníssima chegar falando pra você, poxa, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei por que os homens se comportam dessa forma comigo, acredite, a culpa é dela, ela está fazendo de propósito e a consequência das atitudes dela é que os homens agem de determinada forma que inicialmente ela fala assim, eu não sei por que isso acontece, mas no fundo ela gosta. Tudo que acontece com ela é provocado por ela e é provocado para que ela tenha algum tipo de vantagem na vida. A gente vai assistir isso aqui ao lado, esse vídeo ilustra muito bem essa questão que eu vou trazer para vocês. A gente vai falar principalmente sobre o dar um espaço, uma pausa, aí eu posso falar sério. Como essa modalidade desse evento ocorre por causa delas mesmas. Vamos assistir o vídeo e depois voltar com alguns comentários importantes. Eu sempre fui uma mulher muito assediada, desde nova. Eu sempre fui aquela mulher que não tinha um puto na carteira, mas estava nos melhores lugares, né? Sempre muito assédio e com muita desilusão em relação a relacionamento. Então, eu não sei o que acontece, eu não tenho explicação, mas desde nova, os homens sempre me cortejavam, cobiçavam, mas no sentido de arrastar para a cama. Parece que é um negócio que eu não sei te dizer de onde que vem isso. Eu querendo namorar e os caras querendo me comer. Aí eu sempre eu ficava muito triste com isso, né? Então uma das coisas também que fez eu seguir esse caminho foi desilusão amorosa. Isso é fato, e eu falo mesmo porque foi a real. Aí um belo dia, eu tava triste por causa de um monte de... Pode falar, né? Claro! Um monte de vagabundo que pisava, me enganava, e eu achando que era o príncipe de Gales, e na realidade era um diabo. Os caras zoavam com a minha cara, no sentido assim, só queriam passar lábia e querer me comer e tal. E eu, inocente, né, caía. Coitadinha, né? Vamos começar falando uma coisa muito importante. Ela fala que ela não tinha um centavo no bolso, entretanto conseguia frequentar os melhores lugares. Existe uma questão social muito importante que diz o seguinte: quando você começa a entender de vida, quando você chega a um determinado patamar, uma das primeiras coisas que você percebe é que as pessoas que são daquele meio social elevado, elas conseguem perceber no olhar que você não pertence àquele meio. Elas percebem no olhar, percebem na sua postura, na forma que você anda. Um dos motivos é o seguinte: quando você é pobre e você pega muito ônibus, você acaba se acostumando a tentar se adaptar no ônibus à postura mais confortável possível que te ajude a ficar horas dentro daquele ônibus, mas que nem sempre é uma postura elegante. Então você vai ficar se segurando no ônibus e a sua postura não vai ser uma postura ereta, reta, que demonstra elegância, que demonstra os valores morais que você tem meramente pela sua presença. Você vai ficar totalmente todo troncho, todo acabado. E isso também se diz sobre o andar. Quando você precisa andar muito, você não tem uma postura elegante quando você anda muito. Então, as pessoas bem de vida, elas estão sempre de carro, elas andam quando elas vão andar de carro, ou elas vão andar a pé por um período muito pequeno, então elas se adaptam a perceber quando você não tem aquela mesma postura delas. Então, elas sabem quando você não pertence a determinado meio social. Então, quando ela fala assim, eu não tinha nada, mas eu conseguia frequentar, esses homens desse meio social elevado sabem que ela não tem a menor capacidade de estar ali. Então, eles fazem um julgamento muito claro. Se ela está ali, ela está em troca de intimidade. Se ela está naquele local, é porque ela troca intimidade pela possibilidade de acesso a determinados locais. Então, isso já fala para os homens o tipo de digníssima que ela é. E eles vão tratá-la de acordo. A gente precisa ter uma vida clara sobre essas situações. Uma outra questão muito importante é o seguinte: alguns estudos muito interessantes mostram que as digníssimas que alegam ser mais, vamos falar, asseadas, né? Dá um espaço, dá uma pausa, assédio. Então, as digníssimas que são mais asseadas são justamente aquelas que possuem um comportamento extremamente promíscuo. Então, na linguagem, né, na sinalização física que ela tem, na linguagem não verbal que ela apresenta, ela indica para os homens do ambiente o tipo de comportamento e compromisso que ela quer. Então, quanto mais promíscua uma digníssima é, mais asseada ela vai ser. Essa história de que eu não sei o que está acontecendo porque eles estão atrás de mim, porque eles falam essas
comigo é simplesmente mentira, isso é falso, as coisas não funcionam dessa forma, isso é uma desculpa conveniente que ela arranja para tentar se livrar da culpa do que ela tem. Então, a linguagem não verbal é extremamente importante para que a gente entenda o que se passa na realidade na vida dessas pessoas. Por exemplo, decote enorme, cheia de maquiagem. Nós temos vários estudos que comprovam, eu já falei isso aqui em vídeo, que quanto mais maquiagem uma digníssima usa, mais encarada como comportamento promíscuo ela tem, porque a maquiagem são dispositivos de aumentar artificialmente a sua atratividade, e você aumenta a atratividade para quê? Para encontro com homens. Sempre que uma digníssima prevê que ela vai se encontrar com um homem de alto status, um homem que ela quer, ela usa a maquiagem para impressionar esse homem. E isso tudo indica para as pessoas de determinados meios sociais quem ela é e vão tratá-la, como disse, de acordo. Antes de continuarmos, quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Como vocês sabem, nós perdemos nosso antigo patrocinador, não tancou o nosso conteúdo nas mídias sociais. Nós fomos expulsos do quadro de influenciadores que eles tinham. Tá tudo bem? Eles estão defendendo a marca deles, eles preferem ficar ao lado de determinadas ideologias. Eles têm esse direito. Mas, então, como nós perdemos esse patrocínio, tornem-se membros aqui do canal. Se tornando membro a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal no Telegram, exclusivo para membros, com mais de 10 mil pessoas. E esse canal é um local onde você vai ter acesso a um conteúdo diário. Todos os estudos que eu cito aqui nos vídeos já estão disponíveis lá. Você vai simplesmente colocar na lupa a palavra-chave que você quer e você vai ter acesso a todos os textos e todos os links com os estudos próprios para isso. Lá nós formamos intelectualmente homens. Eu não quero que você seja apenas moralmente forte, eu quero que você seja intelectualmente superior a todos os outros. Tá bom? Então, e você vai ter um ambiente para conversar o que você quiser, sem censura alguma. Você pode falar abertamente sobre os temas, sem medo, como a gente precisa ter em várias outras mídias sociais. E a partir do nível 3, você vai ter acesso ao nosso conteúdo em vídeo e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, com conteúdo adicionado semanalmente, onde nós trazemos o melhor e mais importante conteúdo para o desenvolvimento pessoal masculino. Tá bom? Você vai ter aula comigo, vai ter aula com meus professores convidados sobre vários temas diferentes, todos contribuindo para que você se torne um homem que você sempre quis ser e você entenda a mente das digníssimas. Nós temos aulas com digníssimas lá também, as especialistas em mais variadas áreas, e vão ajudar você a entender como elas pensam. Isso é essencial para que você se porte como o homem que você sempre quis ser e não seja enganado. Tá bom? Então, vamos voltar para o vídeo agora. Mas voltando, nós vamos ter alguns estudos bem interessantes sobre essa questão do asseio que elas falam que sofrem, como por exemplo o asseio no trabalho. Nós temos alguns estudos muito interessantes que comprovam cientificamente uma verdade autoevidente. Por exemplo, todo mundo sabe que o que diferencia um asseio de uma cantada normal é a aparência e o status desse homem. E os estudos comprovam exatamente isso. Que uma digníssima sofrer uma cantada ou um asseio depende de como ela enxerga o homem que está se aproximando dela. Nós temos vários estudos que comprovam que quando a digníssima recebe em sequência cantadas de vários homens que ela considera bonita e alto status, isso influencia no bem-estar dela e faz ela gostar cada vez mais do trabalho. Isso aliado a uma outra questão de um outro estudo. Quando uma digníssima está em um ambiente que é dominado por homens, normalmente um ambiente de trabalho, isso faz ela se sentir extremamente bem, confortável, porque ela se sente servida por todos esses homens. Essa atenção masculina de homens de altos status melhora a autoestima delas. Uma outra questão bem interessante também é o seguinte, estudo maravilhoso que foi feito. Apresentaram para uma série de digníssimas a seguinte pergunta: como você reagiria se você sofresse um asseio de um entrevistador em uma entrevista de trabalho? Mais de 60% delas falam: não, eu ia chegar, eu ia levantar, eu ia chegar, dar um tapa na cara dele, eu ia mandar ele para aquele lugar, eu ia colocá-lo em seu devido lugar para que ele aprendesse a nunca mais falar nada assim comigo. E mais de 60% delas afirmaram isso, que é inaceitável receber qualquer tipo de asseio de um entrevistador. Posteriormente, os pesquisadores agendaram, meses depois, com essas mesmas digníssimas, uma nova entrevista. E quando eles fizeram essa nova entrevista com elas, entrevista de estudo, eles colocaram homens pesquisadores, para fazer as perguntas com cunho de intimidade.
perguntava de intimidade mesmo delas. E as reações delas eram gravadas em fita. E o que se percebeu é que essas digníssimas que falavam que iam fazer acontecer caso sofressem esse tipo de asseio, elas estavam rindo, sendo agradáveis, respondendo tudo na maior boa vontade. Se antes elas diziam que nunca iriam responder esse tipo de pergunta, na prática da vida delas, elas estavam se entrosando cada vez mais com as perguntas e respondendo tudo alegremente. Existe uma desconexão entre discurso e a prática, entre o que elas dizem que iriam fazer do que elas fazem de fato. Então, por isso é muito complicado você tomar algum tipo de decisão ou formular políticas baseado no que você ouve elas falando, porque o que você ouve não é o que elas fazem, não é o que elas querem. Por exemplo, nesse estudo, muitas delas viam essa oportunidade do asseio do entrevistador bonito com uma chance de alcançar um degrau, uma situação mais confortável para elas, de negociar uma posição melhor na empresa. Então é muito complicado, sabe? Tudo que elas estão fazendo constantemente é voltado para a excitação dos homens para esperarem qualquer tipo de intimidade com elas, para que elas possam de alguma forma se aproveitar disso. Então, esse discurso de que, eu queria namorar, não queria. Uma mulher, uma digníssima que quer namorar, não se veste dessa forma, não se maqueia dessa forma, não se comporta dessa forma, não frequenta esses lugares e claramente ela não pode bancar por si mesma. Ela vai buscar encontrar alguém que seja do nível dela. A gente precisa falar isso, tirar esse elefante branco do meio da sala e falar a verdade. Então, esse discurso é totalmente falso. Então, não acreditem nisso. Ficamos por aqui, pessoal. Tornem-se membros e mandem esse vídeo em grupos de discussão, em grupos de WhatsApp, em grupos das mídias sociais. Eu preciso de ajuda. Eu estou aqui em Shadowban. Se não bastasse perder o patrocínio, a gente tomou um Shadowban agora. De 10 mil, a gente caiu para 6 mil. E eu só vou conseguir vencer isso com vocês. Então, vamos encarar, pessoal. Vamos estar junto nessa. Me ajudem. Vamos batalhar. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Abração.